a gente precisa vigiar, né? Vigiar muito o que a gente tem comunicado nas nossas ações, em tudo que a gente faz, tudo que a gente prega aí para o mundo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu espero que Deus abençoe o seu dia, que a gente possa começar da melhor maneira possível, entendendo que nós somos sal e luz nessa terra. Oh Deus, que o Senhor entre aqui mesmo com providência, trazendo essa clareza para todos nós, em nome de Jesus. Então pega aí o seu café, porque nós vamos começar a aquecer as turbinas nesta manhã. Eu espero que você esteja muito bem. Mesmo com todas as dificuldades, todos os nossos problemas, a gente precisa agradecer a Deus por mais um dia, né? A oportunidade de estarmos mais um dia de pé. Isso é o que importa. E quando a gente é grato, a gente traz muito mais coisas boas para a nossa vida. Então, gratidão é a primeira coisa que a gente precisa praticar cada manhã, a cada oportunidade. Nós precisamos praticar a gratidão. E hoje nós vamos falar de uma palavra muito conhecida, provavelmente você conhece essa palavra, já de ouvir falar, e às vezes eu falo que a palavra do Senhor, ela fala com a gente todos os dias de uma forma diferente, depende de como você está, de como o Senhor quer te tocar. E eu confesso que eu já passei por essa palavra, assim, inúmeras vezes, mas muitas vezes eu não percebi ela como eu tenho percebido. Talvez no momento que eu esteja vivendo hoje, ela esteja fazendo mais sentido com a forma que eu me enxerguei, né, e que eu consegui entender o quanto nós somos importantes nessa terra, o quanto nós representamos tantas coisas nessa terra. E a palavra de hoje está no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é a palavra que nós vamos meditar, a partir do versículo 13, onde o Senhor traz a revelação, o ensino sobre sermos sal e luz. Sal e luz. Você tem sido sal e luz nessa terra? Você tem sido sal e luz? Mas para que serve o sal? Sal para dar sabor. O sal que dá sabor para a comida. E que se a gente não tiver muita sabedoria, a gente acaba salgando demais, né? E uma comida salgada, meu pai, ninguém merece, não é mesmo? E a luz? A luz serve para iluminar. A luz serve para trazer direção, porque quando a gente levanta, por exemplo, pela noite, que está tudo escuro e não tem a luz, muitas vezes a gente tropeça, a gente, né, machuca aí, bate a cabeça, enfim, e a luz ela é essencial para iluminar o nosso dia, a nossa noite, porque sem a luz durante o dia também a gente não consegue, não é mesmo? A gente precisa da luz do sol, a gente precisa da luz da manhã, e a luz ela é essencial para direcionar. E nós vamos falar muito sobre isso, sobre essa luz. E a palavra que eu trago, a partir ali do versículo 13, diz assim, Mateus 5,13, tá? Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Imagina, o sal perder o sabor. Seria possível a gente torná-lo salgado outra vez? Impossível, né? É possível torná-lo, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Então, se o sal ele não der sabor, se o objetivo dele primordial, que é dar sabor, não for cumprido, ele simplesmente será jogado fora. As pessoas, né, pisarão e deixará de fazer sentido, ok? E para nada ele vai servir.
Vocês são luz do mundo. É importante, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Então vejam bem, você pegar uma lâmpada, acender e depois colocar debaixo de um cesto. Qual que é o sentido dessa luz? E essa é a nossa vida. Por que eu falo de marca pessoal? Porque esse é o sentido que o Senhor trouxe o ser humano para essa terra, para ser sal e luz. E aí eu fiquei me pegando, pensando, né, sobre Adão e Eva, quando o Senhor os trouxe para a terra, quando o Senhor os colocou nessa terra. Qual era o objetivo ali? Que eles procriassem, trouxesse a geração para o mundo, porque o Senhor viu que era bom. Então, mulher para ser auxiliadora do homem, o homem para ser o provedor ali da casa, não é mesmo? E a gente tem deixado isso se perder no mundo de hoje, porque a mulher tem deixado de ser essa luz para dentro de casa e quer, muitas vezes, iluminar lá fora. O homem, por sua vez, tem deixado de ser o provedor, aquele que sai para poder caçar, para poder trazer o sustento, e tem ficado numa posição que não é a posição que o Senhor o trouxe. Então a gente tem muitas vezes invertido os papéis. E isso tem sido um perigo. Porque aquela luz da mulher que era para começar iluminando dentro de casa, está perdendo o seu efeito. Ela está sendo como essa lâmpada que foi colocada ali debaixo do cesto. E aqui eu falo literalmente para as mulheres, porque eu tenho propriedade para dizer isso a partir do momento que eu fui, muitas vezes, essa luz brilhante e forte lá fora e esquecendo de iluminar dentro de casa, deixando os meus de lado. E aí, quando a gente caminha pela palavra, diz que é importante, né, a gente colocar essa luz no pedestal, para que ela venha e ilumine todos que estão na casa. Na casa. E é aqui que me pega, porque como que eu posso iluminar lá fora se eu não estou iluminando na casa? Se eu não estou dando sabor na casa? E as pessoas têm se confundido muito com isso. Então, como tem sido a luz que você tem trazido? Porque esse é o nosso papel, de sermos sal, de sermos luz nessa terra. É uma luz que está acendendo de dentro para fora, ou é uma luz que está se apagando dentro para querer iluminar lá fora? Recentemente nós tivemos aí, né, muitos rebuliços, inclusive eu tive que postar, porque eu achei, assim, que é o que a humanidade está fazendo, né? Sobre um CEO de uma grande empresa, né, fora, que foi pego, né, no show do Coldplay lá, supostamente em traição à sua esposa com uma outra pessoa do trabalho. Por quê? Chefe lá fora, CEO lá fora, líder lá fora, e a família, que é o primeiro lugar, que é o seu primeiro time, que é a primeira coisa que nós devemos fazer, deixando de ser iluminada, deixando de ser salgada. Porque a gente tem se corrompido, a gente tem deixado o nosso sal perder o sabor e temos jogado fora esse sal. Nós temos deixado de fazer a nossa luz brilhar e ficar escondida debaixo de um cesto. E aí, para que serve?
Se o propósito pelo qual o Senhor nos criou, nos trouxe para essa terra, é esse. Então vejam bem, Adão e Eva, ambos tinham um papel fundamental ali no Éden. Mas por não entender a sua real identidade, o porquê Cristo, né, o nosso Deus, trouxeram eles para essa terra, deixaram-se levar. Eles já eram sal e já eram luz. E aí a serpente vem e tenta roubar essa identidade. Porque a partir do momento que a semente faz aquela conversa, que eles dão ouvidos para aquela conversa, eles simplesmente deixam de entender qual é o papel deles nessa terra. E aí, a partir do momento que eu e você não sabemos qual é o nosso papel, a gente se deixa levar. E aí, a nossa marca pessoal, que tem uma identidade, deixam de ser pregada para o mundo. Porque as pessoas esqueceram quem elas são. Por que elas estão aqui? Qual é o sentido da vida? E passaram a viver o que o outro tem falado. E esconder a sua luz. Esconder quem são de verdade. E aí a pergunta que eu tenho para mim, para você, nessa manhã: o que a sua marca pessoal tem representado? Tem representado mansidão? Tem representado cuidado, amor, perseverança? Ou tem se representado escuridão, sal sem sabor, irritabilidade, valores corrompidos, como foi colocado aqui, empobrecimento da sua mente? Porque hoje eu vi aí até a trend, né, que foi colocada, das pessoas perguntando para o chat GPT qual é a minha bênção. Esquecendo de vir aqui, ó, na palavra. Porque na palavra está escrito: a maior bênção, o maior propósito nosso é iluminar todos que estão em casa. Então, qual é a minha bênção? Ser luz? Ser sal nessa terra? Iluminar a sua casa e, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem o Pai que está nos céus. Então, primeiro começa em mim, depois através de mim. E por isso que eu tenho batido tanto sobre isso. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Tríade. Tríade. E temos deixado de colocar luz nos três pilares, sal nos três pilares. Como assim, Mira? Seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é para ser cuidado. Seu corpo é para ser moldado aos padrões do mundo, do céu, de Deus, e não do mundo. E aí, o que as mulheres, eu vou falar de mulher, né, têm feito com seus corpos? Porque é um extremo, né? Ou ela deixa a vida levar, e aí se entope de chocolate, de comidas industrializadas, a pessoa não, né, nem cozinha dentro de casa, come né, desacerbadamente, porque está seguindo uma blogueira que é gorda, e aí tem como referência isso, não se cuida, não cuida do corpo, ou vai para o extremismo, que é o extremo da beleza.
Aí faz vários procedimentos estéticos e coloca aqui, coloca ali, tira aqui, põe ali, porque acha que é isso que vai trazer o corpo ideal. Mas e por dentro? Como é que tá? Será que você realmente queria ser essa pessoa, né? Aí vamos para a alma. A alma são as nossas emoções, é aquilo que a gente carrega nos nossos pensamentos, turbulências. Então é muito fácil você amar politicamente correto, né? Do lado de fora, ser uma pessoa super amigável, oi meu amor, beijinhos daqui, beijinho dali, mas quando a pessoa vira as costas, você está falando mal. Ou a sua mente, quando uma pessoa pergunta, o que você acha da minha blusa? Nossa, maravilhosa, mas por dentro, nossa, ridícula. A palavra fala que só de pensar você já está pecando. Então, muitas vezes não é o que sai da boca, mas o que está lá dentro. Aí não perdoa, uma pessoa faz alguma coisa contra você, você não perdoa, não tem essa capacidade. Aí tem coisa lá do passado que você vem carregando, não consegue liberar perdão. Deixa eu te falar, perdão é para você, não é para o outro. Porque quem mais se prejudica em não liberar o perdão é você mesma. Não é o outro, porque o outro está nem sabendo às vezes. Às vezes o outro não está nem sabendo que você está querendo comunicar. A dor fica em você, porque a alma fica empobrecida, fica doente. Aí vem as doenças mentais. É ansiedade, é depressão, é burnout, é um monte de coisa. Aí o corpo começa a gritar. Porque quando você não está bem na sua alma, começa a vir um monte de doenças externas. Então não há maquiagem que tampe, não há procedimento que tampe, não há. Aí a gente vai para o espírito. O espírito é o seu relacionamento com o Senhor. É o meditar na palavra do Senhor. É o se encher espiritualmente. É viver no sobrenatural. Porque tá, meu corpo tá legal, eu treino, eu faço, eu como direitinho, ok, não carrego mágoas, rancor, né? Sou uma pessoa politicamente correta. Mas basta um problema que desestrutura tudo. Porque espiritualmente eu não estou abastecida. Eu não tenho fé para caminhar, eu não tenho esperança para acreditar que vai. E sem fé, meus amigos, é impossível agradar a Deus. Então a gente vai caminhando nessa vida superficial. Então a nossa luz vai se apagando, o nosso sal vai deixando de ter valor, o nosso sal vai deixando de temperar, porque a gente vai vivendo os padrões que o mundo quer que a gente viva, que o chat GPT está falando. Porque imagina só, se a gente entra nessa onda de ficar perguntando para o chat GPT o que Deus tem para falar comigo e não venho na palavra, a vida vai ficando cada vez mais insignificante. E a sua marca, que é preciosa, a sua marca pessoal, vai ficando vazia, sem valor, pobre, pobre, sem acabamento, né? Mentes podres, porque a gente não está mergulhando aqui. Renoveis a sua mente, assim diz o Senhor, porque sem uma mente renovada, sem um corpo tratado, sarado, sem a alma curada, não tem como.
aí a gente fica de galho em galho. A gente fica fazendo as coisas conforme o mundo quer que façamos. E aí é difícil, porque vem um problema, a gente desestrutura todo. Porque a gente não tem embasamento. Se eu sou luz, eu tenho que iluminar os de casa. Eu não posso ser uma mulher irritada, que está sempre de mau humor, que reclama de tudo, porque assim, a mulher, gente, ela tem o poder. Isso o Senhor trouxe para ela. Porque ela é o termômetro da casa. Quando a mulher está irritada, tudo à sua volta fica de sabor, né? Esse sal aqui sem sabor. É como aquela comida ali que sem graça, comida de hospital. Porque a mulher tem esse poder de temperar o ambiente. Então, quando ela está irritada, quando ela está mal, ela torna o ambiente tóxico. Ela tem esse poder nas mãos. Ela tem esse poder. E aí o ambiente fica pesado, o filho fica irritado, o marido fica irritado, porque ela tem esse papel dentro de casa. Então, se ela não estiver fazendo bem o seu papel dentro de casa, segura que essa casa vai ser destruída. Essa casa vai ir por terra abaixo, como aquela casa construída na areia. Infelizmente, é assim. Então, não adianta hormônio, não adianta o remedinho, porque é de dentro para fora. E se nós mulheres não vigiarmos, a gente destrói tudo. Porque, infelizmente, se o casamento está indo mal, o homem tem a sua parcela de culpa, mas é muito da mulher, do comportamento dela. Aí a mulher não se cuida. Aí o homem a gente abre brecha para o cara ir para fora. Desculpa falar, mas é isso. Você não está cuidando, você não está iluminando, você não está salgando dentro da sua casa. Você é uma mulher arrogante. Você é uma mulher que só reclama, rixosa, como diz a palavra. Porque aí o cara nem quer voltar para casa, porque chega em casa é só reclamação. Aí a mulher está descabelada, a mulher não se arruma, a mulher. Homem tem sua parcela, porque né, a palavra fala que não cobiçais a mulher do próximo. Não cobiçais. Então você tem que olhar para dentro e colocar à venda. Mas nós mulheres, se não estivermos fazendo o trabalho bem feito dentro de casa, iluminando a nossa casa, a gente abre brecha para que esse cara se torne frustrado dentro do casamento, e aí vai para fora, não que esteja correto, porque ele tem que vigiar os olhos, mas nós, como tolas, com as próprias mãos, derrubamos tudo. Porque a gente acha que é simplesmente colocar ali a comida pronta, né, no fogão, e tá tudo bem. Mas vai muito além disso. Vai muito além disso. E quando o Senhor traz Eva, quando o Senhor traz Eva para o lado de Adão, era para ser auxiliadora, para ser essa luz que ia iluminar ele, que ia dar direção para o caminho. O homem é que tinha que estar ali, querendo comer do fruto, e ela falar, não, nós não vamos comer desse fruto, não. Para quê? A gente não precisa. A gente já tem a nossa identidade. Não é mesmo? Nós já temos o que o Senhor trouxe. Somos sal e luz. Para que nós vamos comer desse fruto? Ela que tinha que arrancar ele dali.
Mas foi ao contrário, porque nós mulheres, diferente dos homens, damos muita abertura para a falação, porque a amiga está falando, não é mesmo? Aí a gente quer falar também, a gente quer fazer também. Aí ela comprou, eu quero comprar também. Então, por que que Eva cai nessa cilada? Porque ficou dando ouvido demais para a serpente. E é isso que a gente faz, minhas amigas. Eu tenho que falar, não tem jeito. Eu sei que tem homem aqui assistindo, mas é isso também. A gente dá ouvido demais para fora. Ah, esse cara é ruim. Meu marido é péssimo. Aí começa a reclamar do seu marido também. Ai, o meu também é assim, assim, assim. Não é mesmo? Às vezes o cara nem é. Mas porque você está dando ouvido para a serpente, você vai como uma tola destruindo tudo. E o homem é conduzido pela mulher. Então nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar o que a gente tem feito com a nossa identidade, com o nosso papel essencial aqui nessa terra, que é ser sal e luz, que é dar sabor à comida, à vida, trazer propósito para outras pessoas, iluminar o caminho de outras pessoas, iluminar o caminho de quem está dentro, mas através dos nossos valores, né? As nossas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem ao Senhor. Então, a partir do momento que nós somos sábias dentro da nossa casa, que nós iluminamos a nossa casa, as pessoas começam a perceber que família linda, que filhos educados, que família exemplar, porque estão vendo nas nossas obras o que nós estamos fazendo dentro dos nossos lares. Então você se assenta à mesa, é sempre uma mesa bem posta. O marido está sempre de sorrisão, está sempre doido para voltar para casa, não fala mal de você, não vai para o futebol, prefere vir para casa. Não que o cara não possa ir para o futebol, tá, gente? Ele pode ir, tem que ter esse tempo, mas ele está tão fissurado na energia boa, na coisa gostosa que tem dentro da casa dele, que ele prefere voltar correndo. Não fica no pós-futebol. Eu vejo homens que o futebol termina e eles ficam 3 horas depois porque não quer voltar para casa. Não é mesmo? Porque prefere estar lá. Porque a casa é um inferno. Eu não quero ir lá. Eu prefiro ficar trabalhando. E aí, mulheres, nós abrimos brechas para os homens buscarem as coisas lá fora. Desculpa, mas esse papel é nosso. Não tem como a gente delegar, delargar. É nosso papel. É nosso papel. De acender a lamparina e colocar luz. De temperar a comida e a relação e dar sabor. É nosso papel. Porque a partir daí, o homem começa a se comportar como homem, da maneira que deveria ser, sendo provedor, indo à caça, fazendo o que precisa ser feito para proteger essa mulher, para proteger essa família. Sendo sal e luz de maneiras diferentes, distintas, sem um roubar o papel do outro, sem um invadir a missão do outro, porque juntos somos mais fortes. E aí, o que o seu sal tem representado para essa terra? O que a sua luz tem representado? Vocês têm dado bom sabor? Ou deixado de dar sabor? Ou salgado demais e ficado péssimo? A sua luz tem saído para fora
para iluminar, para trazer propósito para outras vidas? Ou simplesmente você está ficando escondida? E está sendo treva, muitas vezes, dentro e fora da sua casa, porque se você não é luz dentro, esquece, uma hora essa máscara vai cair. Porque não existe dois vocês. Somos um. E logo, logo desvenda quem é você, a partir do que você é dentro da sua casa. Então essa é a palavra que eu tenho para mim e para você no dia de hoje, porque mexeu muito comigo. A identidade que nós temos de sermos sal e luz, e o propósito de acender, de salgar, de dar sabor dentro das nossas casas, e a partir das nossas casas, levarmos para fora. Sermos boas obras para outras pessoas. Porque eu preciso ser exemplo aqui dentro primeiro, antes de querer ser exemplo lá fora. Eu preciso liderar aqui dentro primeiro, antes de querer liderar lá fora. Porque é de dentro para fora. E se isso não tiver claro, a gente se perde aos valores e ao empobrecimento. Palavra forte aqui colocada pelo nosso amigo Bruno. Empobrecimento dos nossos valores. Nossa mentalidade vai ficando fraca e nós vamos nos moldando aos padrões do mundo. Que o padrão do mundo é divórcio, é família destruída, é mulher autodependente e homem frouxo. Desculpa a palavra, mas é isso. E aí? Nós queremos o quê? Mulheres auxiliadoras, homens fortes e valentes que vêm para proteger suas famílias, que falam aqui não, aqui tem luz, aqui tem sal. Eu sou provedor, eu protejo. E a mulher por si só cuida, molda, auxilia, ajuda. Sai para trabalhar também, sim. Mas é auxiliadora e não provedora. Porque quem provém é o homem. E a gente precisa voltar para as raízes das relações e fortalecimento das nossas famílias, porque senão vai piorar. Se esses valores não estiverem bem fortalecidos, se nós não soubermos qual é o verdadeiro sentido de estarmos nessa terra. E eu oro a Deus para que, se hoje você precisa endireitar os seus caminhos, entender qual é o propósito do Senhor, hoje definitivamente você entende que o propósito do Senhor é que você seja sal e luz na sua casa, fazendo o que precisa ser feito dentro dela, sendo gentil, amorosa, delicada, o homem cuidador, o homem protetor, o homem que provém. E juntos nós vamos formando a nossa família, a nossa casa, e sendo boas obras para o mundo. Oh, Pai, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Não nos deixe nos moldarmos aos padrões externos do mundo, Pai. Que nós possamos saber, Deus, qual é o nosso valor. Nós somos importantes e temos uma identidade que vem do Senhor. Que nós possamos ser firmados nessa rocha que é Cristo e não nos desviemos do nosso papel de sermos sabor, de sermos caminho para outras pessoas, iluminando o caminho de outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Nos ensina todos os dias a voltarmos para esse lugar de bom sabor, de iluminação, sendo uma marca forte para todos que nos cercam, em nome de Jesus. Essa é a minha oração para mim.